Então, pessoal, nesse momento nós vamos fazer aí uma dinâmica que é bem interessante e você vai precisar, tá, de copo e ou feijão ou arroz. No meu caso aqui, tá, eu usei milho de pipoca, tá? E aí como que vai funcionar, Sandra, essa dinâmica? Tem a ver com os dois senhores, né? Deus e Mamon, ou Deus e as riquezas. E aí como que você vai fazer? Pede silêncio na sala e chama um voluntário, tá? Se você estiver na sala de aula. Agora, se você está assistindo e você está fazendo aí na sua célula, se você está com seus adolescentes, então você vai fazer o seguinte: você vai entregar um copo vazio para cada um e você vai entregar, tá, um copinho para cada um com os milhos de pipoca. Então, um com e um vazio, tá? Essa dinâmica é justamente, né, tratando do tema ninguém pode servir a dois senhores. E aí como que vai funcionar, Sandra? Você vai fazer o seguinte: você vai pedir para que eles cantem uma música e ao mesmo tempo que eles cantam uma música, tá? Cantar uma música alto, e aí eles vão ter que contar quantos milhos, né? Quantos grãos tem dentro desse copo. E aí, ao final da canção, aí você, né, vai perguntar para eles se eles conseguiram. Gente, fica tranquila que com toda certeza ele não vai conseguir, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Não pode se servir ou não pode servir a dois senhores, não podemos servir. Ou a gente ama um e odeia o outro, né? Despreza o outro, mas ambos ao mesmo tempo a gente não pode. Então, faz isso aí, porque eu tenho certeza que a sua turma vai amar essa reflexão, tá certo? Começando! Vamos lá! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho do mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, Jesus fez jogaram a rede. Ai, meu Deus. Eu bebi da puta. Eu também. Ai, gente, acabou. Eu espero que essa lição tenha sido bênção na sua vida. Se foi, não esquece, deixa a sua curtida, compartilha e comenta, tá, meu? Então, você vai precisar aí de 2 ovos, tá, pessoal? Então, vamos ver como é que a gente vai aprender, como que a gente vai apresentar essa dinâmica? O que é que você vai fazer? Primeiro de tudo, você quando for começar, você vai abrir lá Mateus 5 e diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja que é uma passagem super simples. Jesus foi muito direto, muito prático, mas sal da terra. E aí você vai fazer justamente essa demonstração que eu estou mostrando para você aí. Não repare o vídeo, pessoal, foi assim, tá um pouquinho assim, meio, né, não tão claro como eu gostaria que tivesse. Infelizmente aí a câmera não é top, mas eu acho que dá para você compreender. Então, você vai preparar 2 copos, tá? Com água, do jeito que eu tô te mostrando aí. Dá uma sujada nele, porque essa água suja representa justamente o mundo. E nos 2 ovos que eu te falei, o que você vai fazer é colocar uma carinha neles. E aí eu escrevi, né, não tem bem assim uma carinha, mas eu escrevi em ambos os ovos cristão. Porque veja bem, Jesus disse para que nós sejamos sal na terra. E existem 2 tipos de cristãos, é o que você vai falar aí na sua célula, no seu grupo, na sua reunião, que é justamente o cristão que não está sendo sal na terra, como Jesus ordena,
E o cristão que sim, está fazendo a sua parte, está sendo sal na terra. E então, você, né, no caso aí, eu coloquei, né, escrevi cristão em cada um dos ovos e coloquei uma carinha feliz no cristão que faz aquilo que Jesus manda. E uma carinha triste naquele que Jesus, né, infelizmente, não está seguindo as palavras, né, do Senhor. E é justamente como você vai fazer aí, tá certo? E então, justamente a magia da coisa, digamos assim, é que você vai colocar esse ovo que tá triste, né? O cristão triste. Não é porque ele tá triste não, viu, pessoal? É porque realmente é muito triste ver quando uma pessoa que se diz cristã, ela, ao invés de fazer a diferença no mundo, ao invés dela estar testemunhando, ao invés dela estar fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o Senhor requer de nós, né? É muito triste ver esse cristão que ele não sabe, na verdade, a sua identidade como filho de Deus. Às vezes ele se confunde, porque ele se diz cristão, mas as atitudes dele não é de cristão. E então, quando você coloca, né, esse ovo, esse cristão, né, o ovo dentro do copo com água, né, no caso aí eu botei café, tá? Por isso que tá bem sujinho. Botei só uma pitadinha de café solúvel. Você pode colocar o que você quiser, você pode colocar tinta, você pode colocar algum suco, o que você quiser, tá? E, bem, como aí é o mundo, e lá no fundo do copo, né, lá atrás, se você for observar, tá meio turva a água, mas dá pra ver que eu escrevi mundo, tá? E quando você coloca esse cristão no mundo, ele, ó, afunda, né? Porque, na verdade, as obras que ele realiza não são obras que glorificam o nome do Senhor Jesus. Não são as obras que realmente as pessoas adoram, as pessoas louvam ao Senhor, as pessoas glorificam, sabe? E diz, olha, glória a Deus por essa atitude, por essa palavra, por essa ação dessa pessoa que diz que é crente, que diz que é cristã. E nós precisamos muito aprender a palavra de Deus, mergulhar na palavra do Senhor e cumprir a palavra de Deus. Lá em Tiago diz que o homem que, na verdade, né, ele não cumpre a palavra do Senhor, é como aquele que mira, né, que olha no espelho, mas acontece que assim que ele tira o rosto do espelho, ele não lembra mais como ele é. Então é muito importante que a gente cumpra essa palavra do Senhor. Mas veja que o cristão, que ele age verdadeiramente como sal na terra, cumprindo a palavra do Senhor, sabe? Aquele cristão que vai à igreja, que lê a palavra do Senhor, que medita na sua palavra, que cumpre a palavra de Deus, que está sempre aí tentando ser agradável do Senhor. Não é que ele não peque, pessoal. Todo ser humano peca. E se ele diz que não peca, ele é mentiroso, como a Bíblia fala. Então nós pecamos, sim, mas acontece que o diferencial é que a pessoa que não está nem aí se importando com o que a palavra do Senhor diz, ele não se preocupa, ele não se importa com aquilo que ele comete, se é pecado, se não é pecado, se ele tem que se arrepender, se ele tem que deixar, ele não liga, tá? E essa é a diferença, porque o cristão que realmente quer agradar ao Senhor, ele se preocupa sim. E veja que quando você coloca, né, no caso eu coloquei o ovo na água, e ele não afunda, né? Justamente por quê? Porque ele também está no mundo, e esse copo com água suja representa o mundo. Mas da mesma forma que ambos estão no mundo, um afunda, o outro não. Eu até dei umas batidinhas aí nesse ovo, que é justamente, né, para você ver, ele vai para o fundo, mas ele não permanece, né? Aí vamos dizer, aí, simbolizando às vezes, né, que vem talvez aquela, pecou aí, se arrependeu, não era para ter sido, aconteceu, enfim. O cristão, ele não permanece pecando, como diz lá no livro de João, né? Ele está sempre buscando confessar os seus pecados, se levantar, né, daquelas ações que são contrárias à vontade de Deus.
E é justamente esse o diferencial. O cristão que não faz, que não cumpre a vontade do Senhor, ele mergulha no lamaçal do mundo. Ele vai lá profundo. Vê o que Jesus falou aí nessa passagem que nós acabamos de ler? Para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Ou seja, ele é uma má influência, ele é um péssimo testemunho, ele, ao invés, né, ele pode até se sentir bem, ele pode até sentir assim que ele não está fazendo nada demais, mas ele está sendo envergonhado, ele está sendo humilhado, ele está cada vez mais se afundando no lamaçal do pecado, no lamaçal que tem sido o mundo sem a influência de Jesus, sem o Senhor realmente tomando, né, todas as nuances aí de cada situação que nós vemos as pessoas, né, falharem, infringirem a palavra do Senhor, enfim. Outra coisa, pessoal, você pode estar aí pensando, né, por que um afundou e o outro não afundou? Justamente, o copo com água, que é o que o ovo afunda, não tem sal. O outro copo em que o ovo, no caso, não afunda, ele tem sal. Então essa é a diferença, tá? Você vai sujar as duas águas, representando o mundo, e não esqueça que o ovo não pode afundar, você vai colocar sal, mas coloca bastante sal mesmo, tá? Dá aí uma mexida, e essa que vai ser a mágica desse copo, tá? Isso aí é só entre eu e você, não espalha não, tá bom? Mas é justamente isso, né? Nós somos o sal do mundo, né? E se esse sal for insípido, para nada mais presta. E é bem simples, bem prática. Eu acho que você gostou, eu amei, tá? Então eu espero que você faça. Não esquece, deixa aí a sua curtida. Se você fizer, comenta, diz se foi bom. Volta aqui e fala, olha, Sandra, fiz e foi muito legal mesmo. E claro, né, pessoal, você não esqueça de fazer uma chamada, né? Para qualquer pessoa no seu grupo, né? Coloca aí de uma forma bem aberta, para que eles, né, aqueles que se sentirem, né, que não estão sendo ou agindo como Jesus gostaria de ser, né, que nós fôssemos, que eles, né, sejam, né, o sal da terra. Se vocês estão sentindo que vocês não estão caminhando nessa direção, que vocês estão sentindo que vocês estão sendo abraçados, mergulhados nesse lamaçal, eu convoco vocês agora, né? A palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, sabe, voltar ao primeiro amor, voltar a ser aquilo, né, que você outrora foi, porque normalmente nós às vezes começamos bem, mas aí uma piscada de olho e a gente acaba afundando, não é verdade? A gente acaba deixando aquele amor que a gente tinha pelo Senhor, e nós precisamos estar muito atentos a isso. E é justamente o que você não pode perder a chance de falar aí na sua célula, para que esse, né, pessoal retorne e seja como aquele cristão que está no mundo, mas faz diferença, abençoa, né? É aquela pessoa que é canal de bênção. Amém? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, e hoje com uma dinâmica aí bem interessante que eu tenho certeza que você vai gostar e vai fazer aí no seu grupo, na sua célula, da sua reunião de liderança, enfim. Como que vai funcionar essa dinâmica? Você vai rir de mim, porque mais uma vez, pessoal, a gente vai trabalhar com caixinhas de fósforo. Exatamente, mais uma vez. Você já percebeu, né? Que riqueza que são as caixinhas de fósforo. E aí você me pergunta, mas Sandra, como que vai ser essa dinâmica? Então, pessoal, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai passar uma caixinha de fósforo, tá? E essa caixinha de fósforo, você vai pedir para que o pessoal tente acender, tá? Óbvio que quando eles abrirem a caixinha e ver, mas os palitos estão todos queimados, né? Não tem como que eu vou acender? Exatamente, não vai ter como acender. Então já vai guardando aí os palitinhos queimados, tá? Para você desenvolver aí essa dinâmica. E então, a partir do momento que você
fez lá o pessoal, né, olhar e ver que, poxa, não tem nada a ver, não vou conseguir fazer nada com esses palitinhos. E então você vai pedir para a turma abrir aí a Bíblia em João 15, no verso 5, tá? Onde se lê: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, já vimos que é bem famosa essa passagem bíblica, não é verdade? E aí, então, você vai passar a nova caixinha de fósforo, tá? E aí você vai pedir para eles acenderem. E óbvio, eles vão conseguir acender, né? E aí você vai explicar justamente isso que a gente acabou de ler, que você só consegue fazer o que você faz quando Jesus está realmente atuando na sua vida. E aí sim, por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós pensamos que nós é que estamos fazendo as coisas, que nós é que estamos realizando as coisas. Nós tiramos Jesus, nós colocamos Jesus de lado, porque, nossa, como eu sou boa, nossa, como eu sou ótima, nossa, como eu falo bem, como eu canto bem, como eu prego bem. Né? Muitas vezes nós falamos isso. Ah, eu sou uma excelente profissional. Não, eu sou uma ótima dona de casa, mãe. E Jesus acabou de falar nessa passagem bíblica, né? Se vocês permanecerem em mim, né? Porque Ele que é a videira, aí sim. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós fazemos alguma coisa, se nós realizamos alguma coisa, se verdadeiramente nós temos conseguido fazer algo, é porque Jesus tem permitido que realmente possamos realizar, desenvolver aquilo que nós desenvolvemos, né? E ainda fica aí também aquela percepção de muita gente que não vê a mão de Deus em suas vidas, né? Que acha que a força vem dela, que a inteligência vem dela, que se ela está vivendo, fazendo, enfim, ela pensa erroneamente que é dela que vem as ações, as atitudes, as possibilidades, quando na verdade é Deus. Se eu tenho conseguido fazer o que eu tenho conseguido, se eu tenho como viver, como me alimentar, como produzir, como, sabe, estar no trabalho, né, realizando as minhas atividades, é porque Deus tem sido comigo, é porque Deus tem me abençoado. Pessoal, super, super simples, né? Mas é a partir dessa simplicidade que você vai desenvolver aí a sua palavra. E Deus vai te usar poderosamente. Beijos, fica com Deus e até a próxima.